Olha, para ajudar quem está se preparando para o Enem, eu converso agora com o professor de português, Jackson Andrade. Professor, começando o assunto, eu queria falar sobre O planejamento. importante é planejar agora, porque a grande vantagem do planejamento é a pessoa se autoconhecer em relação a como é o aprendizado dela. E hoje em dia, um tipo de planejamento que está sendo abolido é o planejamento por cronograma, que está sendo substituído pelo planejamento por ciclos, que contempla mais as matérias. Dessa forma, os imprevistos não causam mais ansiedade. Então a pessoa estuda uma matéria, estuda outra, aconteceu um imprevisto, tudo bem, veio uma visita, algum feriado, enfim, aí ela volta para outra matéria. Tá? Então, primeiro separa por disciplina, certo? Por disciplina, hoje é o mais produtivo, é o que mais resolve a questão do estudo. E também tem uma questão que atrapalha muitos estudantes, que é a ansiedade, né? A ansiedade ela é muito perigosa, principalmente no dia da prova, porque a gente precisa de milissegundos para ter uma crise de ansiedade. E isso ocorre principalmente quando a gente se depara com uma questão que a gente não sabe responder. Então, um macete para resolver isso é trabalhar no mínimo 120 questões nos simulados. O cérebro ele precisa estar treinado para isso. Porque aí no dia da prova, quando o aluno se depara com 90 questões, ele vai ter uma coisa que a gente chama de estado de flow, que é um relaxamento. Quando o cérebro bate o olho ali são 90, então, ou seja, quando ele se depara com uma que ele não sabe, é como se ele tivesse preparado com tempo a mais para conseguir resolvê-la. Então ele consegue exatamente pensar assim, não tenho mais tempo, isso. Começa a tranquilizar, eu vou conseguir fazer tudo direitinho. Sim, porque o cérebro é uma máquina que a gente consegue enganá-la de vez em quando com algumas estratégias, e a gente precisa disso, principalmente no que se refere à ansiedade. E as dicas das provas, professor, dicas específicas para ajudar nas disciplinas. Tem alguma disciplina que o aluno agora pode dar prioridade? A gente sabe que a redação, a pontuação realmente é maior. Mas tem também outras prioridades? Sim, agora, nesse momento, é o momento do aluno estudar com mais energia. Por quê? Porque agora ele sai do primeiro bimestre escolar, então ele sabe como estão as notas, sabe como vai ter que transcorrer. Então agora ele pega, vai planejar e vai dar mais foco nas que ele tem mais dificuldade. Porque com o decorrer do tempo, o calendário escolar é um pouco inimigo do aluno, que aí não tem jeito, prova bimestral na semana do Enem. Eu recomendo que esse mês agora, junho, seja focando principalmente naquelas que você mais tem dificuldade. Mas a partir de julho, aí não, aí é tempo cronometrado para cada disciplina, você vai precisar estudar todas. E olha só, a dica importante que o professor falou aqui, né? 120 questões do simulado, para quando chegar nas 90 questões você já ficar mais... Porque senão você vai ter crise e aí o cérebro ele vai entrar num processo de luta ou fuga, aí vem o branco, a vontade de sair correndo, vontade de ir ao banheiro o tempo todo, o desespero vem... E professor, a questão da atividade física também ajuda bastante, né? Uma rotina mais tranquila. Sim. Demais, porque, e também quando a gente fala em atividade física, a gente tem que saber que ficar sentado é também um exercício físico de resistência física. Então eu tenho que caminhar, pedalar se possível, fazer as atividades, mas eu tenho também que, de preferência, fazer simulados aos sábados, porque é o dia que é a prova, pelo menos com 1 hora a mais do tempo de prova, porque eu consigo ter meu corpo preparado para 5, 6 horas. Chega no dia, meu corpo aguenta aquela situação. Você já vai preparando um preparamento físico, né? Sim, o preparamento físico é tanto bom para os neurônios, para a gente aprender melhor, quanto para também aguentar no dia da prova. E também, né, agora já que a gente falou ali do exercício físico, eu queria falar de uma coisa, da alimentação, com o seguinte foco. Quando a gente estuda, o nosso cérebro, ele muda, ele realmente aumenta. E o cérebro, ele às vezes fica com uma série de sujeiras. E existe uma fruta fundamental para todo estudante, que deveria ser comida todo dia, que é o abacate. É a única fruta que faz a limpeza cerebral e a fruta que mais potencializa a capacidade de aprendizado, que é a fruta não, o alimento, é cúrcuma. Cúrcuma e qualquer alimento eu preciso, aí claro, buscando um profissional, saber como está o meu nível de magnésio e meu nível de selênio. Porque o magnésio faz eu aprender melhor, e o selênio segura o que eu estou aprendendo. Então, quando a gente vai estudar, a gente tem que ser um atleta do intelecto. Então, a gente precisa cuidar de tudo isso também. Pensar em tudo isso ainda dá tempo. E álcool, nem pensar. Nem pensar. Começou a estudar, corta álcool. Isso aí, professor. Muito obrigada por todas essas dicas. Inclusive, o abacate é bom também para a depressão. Então, já fica a dica para todo mundo. Muito obrigada, uma boa tarde e um bom sábado.